mesmo assim, Jesus nos ama, muito além do que nós podemos ser, porque Ele sabe onde nós um dia chegaremos. E como diz aquela música linda do Nando Cordel, um dia todos nós seremos anjos, né? Vamos trabalhar e aproveitar, mas um dia, com certeza, a nossa luz há de resplandecer. Boa noite. Então nós vamos cantar para o nosso querido e amado benfeitor Bezerra de Menezes. E assim, homenageando este bom velhinho, que incansavelmente tem trabalhado aqui no nosso orbe, pela humanidade, pela paz do mundo, pela cura do nosso corpo e da nossa alma. Nós pedimos então aos falanges de Ismael, de Jesus, nosso mestre maior, de Bezerra de Menezes, de toda a sua equipe, irmã Sheila, e tantos benfeitores amigos que estão a nos envolver, nossos mentores espirituais, que estão sempre a nos intuir, nos inspirar nos melhores pensamentos, renovando sempre as nossas esperanças, nos mostrando os melhores caminhos, não nos deixando fraquejar, nos dando resiliência e perseverança. É com esta fé, Senhor Jesus, é com esta fé que precisamos continuar a nossa jornada. E é contando com o seu amor incondicional por todos nós que nós rogamos nesta noite a tua proteção e o teu amparo. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, visitando cada lar, levando, Senhor Jesus, a paz, a saúde, a harmonia, a prosperidade. Que a tua bênção se estenda a toda a nossa cidade, a todo o nosso país, precisando tanto de paz, a todo o planeta. Que este ponto de luz seja nesta noite, Senhor, uma fonte a espargir a tua luz, o teu amor e levar esta esperança a tantos corações que se encontram desalentados, muitas vezes sem saber que caminho tomar. Sabemos, Senhor Jesus, que estás sempre ao nosso lado, embora muitas vezes nós não sentimos a tua presença. Assim, através dessa singela canção que homenageamos ao nosso querido e amado Bezerra de Menezes, nós homenageamos a todos esses benfeitores amigos que coordenam os trabalhos desta casa e que estão conosco neste momento a nos inspirar, a nos intuir. Pedimos a tua proteção em especial e a tua luz para o orador da noite, nosso amigo Edilson, que ele tenha o seu verbo iluminado, que ele possa trazer as tuas verdades e que elas caiam em nossos corações como sementinha boa que, encontrando o solo fértil, há de dar bons frutos em todos nós. Olhos cristalinos, azul da cor do céu, água tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as vossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as vossas dores aos pés de Jesus.
Meu amigo Edilson, é com você. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em cada coração. A princípio, eu gostaria de pedir aos irmãos que desligassem as mentes da correria do dia a dia. Tentasse focar no aqui e no agora, ligando ao mesmo tempo a mente e o coração no Cristo, tentando visualizar o Cristo aqui nesta terra, porque Ele nunca deixou essa terra. Ora, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ou através de mim, dos meus exemplos, vividos e exemplificados. Já se passou 2022 anos, e nada do que o Cristo disse passou, e continua tão vivo no nosso dia a dia e marcante em nossos corações. Vamos conhecer um pouco mais o Cristo, incorporando no nosso comportamento, na nossa vida diária. E o que falta tanto para o ser humano conseguir incorporar o Cristo é uma pequena dose de amor, de compreensão, de entendimento, o estender a mão, o entender conversando, como disse o Chico Xavier. E é uma palavrinha tão simples, amor, porém tão difícil de ser vivida, de ser incorporado no comportamento, nas relações diárias, no trato, nas palavras, no comportamento em si, no todo cotidiano. É tão difícil, né? Lei de amor. João, o evangelista, disse: Deus é amor, e que amou o mundo de tal modo... Deixa eu só ajustar aqui, desculpa. Deixa eu aumentar aqui atrás. Pode falar. Pode. E que amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. De fato, meus irmãos, o amor é a essência da vida, e tudo que existe no universo de forma cósmica ou planetária não poderia existir sem a presença do amor. Porque o amor, meus amigos, é a alma da vida. E por este motivo, João Evangelista disse com propriedade que Deus não é alguém que ama. Nós somos alguém que ama. Porém, Deus é o amor. Aí tem que ser aquela música linda, né? Daquele médium que veio disfarçado de padre. Vocês sabem quem é o médium que reencarnou nesta vida disfarçado de padre? Quem acerta? Hã? Não, veio disfarçado de padre mesmo. Padre Zezinho. Sim. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Lutando pelo amor vais me encontrar. Porém, o amor se manifesta de várias formas. E dentro dessa ótica, meus amados, pensamos no amor como relacionamento conjugal, fraternal, afetivo. O amor é a alma da vida, a exemplo de uma pessoa que lança uma semente no solo, que em breve se converterá em uma planta frondosa e há de ofertar os seus frutos para a nossa subsistência. Porém, sem os devidos cuidados, essa planta perece, seca, se possível até a raiz, por falta de cuidado, falta de atenção. E quanto ao ser humano, tão carente de atenção, de afeto e deste amor? Porque o Cristo é aquele que sabe amar, e nós estamos a caminho, tentando compreender o que é o amor. Ainda no mundo das sensações,
no mundo das ilusões. Não é assim? E se pode observar também uma mãe de família que na vida diária, de uma rotina repetitiva, cuida com zelo dos filhos e do esposo. Se não houver amor, até mesmo o alimento servido por ela terá fel, será um verdadeiro veneno. E é preciso levar a sério o que disse Jesus: ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja que este amor está presente em nossas ações e relações, porque o próprio Deus acompanha pacientemente, meus amados, nossa trajetória evolutiva neste processo, o qual bem sabemos, do átomo ao arcanjo. Não se desenvolve o amor no estado de dedo, da noite para o dia. Do átomo ao arcanjo. Leva-se milhares de anos para que um simples carvão se converta em diamante. E o espírito humano leva milhões, trilhões de anos, não importa o tempo, porque a eternidade, 100, 200, 300 anos, para Deus é apenas um segundo. O passado e o futuro para Deus é o presente, o que está acontecendo agora, neste momento. Por isso é preciso que tenhamos sabedoria e discernimento para conduzir as nossas vidas com amor. Ama o próximo como a ti mesmo. Deus acompanha pacientemente a nossa trajetória neste processo evolutivo, como eu disse, do átomo ao arcanjo. Deus segue amorosamente acompanhando o nosso curso na senda evolutiva. E não custa, meus amados, enxergar como nos encontramos diante deste amor, relativamente a essa virtude. E infelizmente, meus amados, na maioria das vezes estamos chateados com alguém, até mesmo indignados com a própria vida. É bem comum, né? Alguém dizer assim: nossa, se eu ganhasse na Mega Sena eu seria feliz, mas será que seria feliz mesmo? Nossa, eu só trabalho porque eu preciso. Opa! E o benefício que o trabalho oferece? Amorosamente, como está escrito no Evangelho, tirarás da terra o pão com o suor da tua face. Sem o trabalho, que também é incorporado no amor, nem o próprio universo existiria. Porque se existe o trabalho, esse trabalho em primeiro é Deus. E vamos ficar com essa chamada lei do menor esforço, ou uma preguiça mental, dizendo eternamente eu não sou capaz? Nós não somos o sal da terra. O próprio Cristo nos disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, enxergando a engrenagem que está movendo o nosso coração, enxergando em nós esse potencial, que na maioria das vezes escondemos esse potencial por debaixo do armário. E o homem velho grita, querendo manter cada um de nós acorrentado naquele de antes, o verdadeiro complexo de Gabriela. E vamos continuar sendo assim, eternamente? Ou vamos dar o primeiro passo para libertar? Ora, do átomo ao arcanjo até atingir esse amor celeste, ou amor universal, ou aprendermos como Cristo, que sabe amar, e não alguém que ama como nós. Ama o teu próximo como ti mesmo. É nas pequenas atitudes no dia a dia. Ora, meus amados, amarmos. Ora, meus amados, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o comportamento humano. Eu amo quem me ama. Eu sou de quem me quer. Engraçado, né? Deus não faz o sol nascer para os bons e os maus? E que faz a chuva cair sobre os justos e injustos? E por que eu vou dedicar minha atenção, meu amor, só a um grupo de pessoas, um círculo familiar ou afetivo, sendo que a humanidade toda é irmã? Vivemos em uma bola chamada planeta Terra. Não importa o idioma,
somos frutos da criação divina, queira sim, queira não. A Bíblia. Você sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Você saber, não estou sozinha, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. E no ápice do martírio, disse o Cristo: eles não sabem o que fazem, pois tamanha a nossa cegueira espiritual diante do nobre sentimento, o amor, infelizmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro escreveu um dos seus capítulos. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E numa lição amorosa, afirma Jesus: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que vos aliviarei. O Cristo não disse: vou aliviar a dor só dele, ou só do Pedro, ou só da Maria, ou do José. Ele disse: todos, sem distinção alguma. E o nosso comportamento humano, que na maioria das vezes nos portamos assim. Por que eu vou ajudar ela? Ou por que eu vou ajudar ele? Há tantos anos atrás ele me feriu. Como diz o ditado popular, o mundo dá muitas voltas e oferece condições para que aqueles que não se dão bem venham se encontrar como vizinho, como marido ou mulher, como pai ou mãe, em vias da reencarnação. Eu vos entregarei ao juiz, o juiz vos apresentará ao ministro, que entregará ao promotor de justiça, que é a lei divina. E vos colocareis na prisão, e de lá não saireis enquanto não houver pago o último centavo. É um processo amoroso de reconciliação entre aqueles que não se deram bem. Às vezes doloroso, um processo longo, doloroso, que envolve sentimentos, o orgulho ferido, mas que pacientemente Deus espera
a mudança de cada um de nós, que vivemos num processo de metamorfose, né? De anos, desde o átomo que nos encontramos ali, naquele casulo, e até hoje estamos nesse casulo, com a missão de transformar os nossos sentimentos que estão um tanto doentes, distante do amor vivido e exemplificado pelo Cristo. Lutar para manter silêncio diante de uma agressão verbal ou física. Evitar de se lançar, feito uma fera, em cima do agressor. Lamentavelmente, até mesmo o nosso senso de justiça se encontra deturpado, longe de ser espiritualizado, porque na maioria das vezes, quando encontramos num círculo fechado e alguém levanta o comentário, criminoso bom, criminoso morto, sou a favor da pena de morte, comigo assim bateu, levou, mas se fosse o contrário, se fosse eu que estivesse no lugar daquele criminoso, portador de uma obsessão ferrenha, de uma psicose, não sabemos o que aconteceu na vida daquela criatura e já vamos apontando o dedo e julgando, querendo justiça. A reencarnação, meus amados, já é uma própria lei, uma justiça que se encarrega de colocar cada um no seu devido lugar. E quando vem a força da lei, que vai nos justificar diante desse amor não vivido, como diz o ditado, aí é a hora que o filho chora e mamãe não vê. Porque amorosamente até a própria mãe diz, vai meu filho, reencarna. Reeduca-se diante da lei, aprende a viver, ou vamos ficar eternamente com passos vacilantes? Até quando vamos ficar com passos vacilantes, né? Estamos precisando renovar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Recorda o Cristo, ensinando-nos a temperar o nosso comportamento, quando Ele mesmo disse, se alguém vos bater numa face, ofereça-lhe também a outra. E se te tirar a capa, não impeça de tirar a túnica.
E o Cristo de Deus vai muito mais além, quando disse: Deus faz nascer o sol sobre os bons e maus, e que faz a chuva cair sobre os justos e injustos. Olha aí, meus amados, como é perfeito o amor de Deus. Porque Deus, Ele não é alguém que ama, Ele é o amor. E o Cristo é aquele que sabe amar. E nós estamos ensaiando este amor num processo de aprendizado. O próprio Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E vale lembrar que o amor não chega de repente, porém somos submetidos a pequenos exercícios ou grandes exercícios deste amor. O que brota de imediato e se desenvolve de repente são as paixões, os desejos. Porém, o amor é fruto do tempo, das experiências com coisas, com seres. Não é do átomo ao arcanjo? Tudo vai se desenvolvendo num processo lento, porque sendo Deus a perfeição, Ele quer que o Filho seja perfeito. Ele implantou no coração do Espírito esse senso de se tornar perfeito, perfectível, né? Um dia seremos o arcanjo, mas é um trabalho laborioso de milhares de anos. É a nossa pedra de toque, as provas e as expiações desta terra. Poderosa força que domina o meu ser, guia os meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Aprenda a florescer onde o Cristo te plantou, onde Deus os plantou. Tem pessoas que levam a vida a reclamar de tudo, maldizendo o emprego, maldizendo a família, maldizendo até mesmo os irmãos de fé. O tempo leva o indivíduo a tomar afeto
pelo que realiza. É o tempo que desenvolve em nós este amor. É o tempo. Não existe nada mais sagrado criado por Deus do que o tempo. Não existe coração petrificado que não se transforme pela ação do tempo. Ele se encarrega de multiplicar o amor. Ele se encarrega de multiplicar as nossas dores e aflições. Porque um dia fizemos mau uso desse tempo ofertado pela providência divina. Até quando estareis convosco, disse o Cristo? Ó raça incrédula, até quando haveis de sofrer? Em outra ocasião disse Jesus: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Veja que maravilha! Ser discípulo de Jesus e serem identificados pela capacidade de amar. Fica aí um alerta aos espíritas, aos cristãos em geral, seja de quaisquer filosofia. É hora de hastear a bandeira da paz dentro dos grupos religiosos. É hora de hastear essa bandeira da paz e aprender a caminhar com Cristo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É hora de parar com coisinhas, com jeitos e trejeitos que só espalha a cisânia. Evangelho de Mateus 12:30. E o Cristo vai muito mais além, tentando intensificar em nós este amor, nos ajudando. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois vós pais, que expulso os vossos filhos, se eu expulso Satanás por Beelzebu, disse o Cristo, e se por Beelzebu eu expulso, por que expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Olha a consciência, meus amados, que vem alertando nós, cada um de nós, para retomar o caminho do bom e do belo. É tão difícil, né, a Bíblia? É tão difícil. Recapitulando. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Está falando de forma geral da família consanguínea que encontra pai dividido contra filho e filho dividido contra pai. Um eterno conflito familiar. Da casa espírita, onde tem aqueles que ficam divididos uns contra os outros, cairá. Não importa qual seja a filosofia, cairá. Porque o Cristo disse, é o fecho de vara, né? É a união. Está lá no Evangelho de Mateus, podem consultar. A união faz a força. E o Cristo vai muito mais além. Quem comigo? Olha bem. Quando o valente guarda armada a sua casa e segurança, esta tudo quanto tem, mas sobrevindo o outro mais valente, e vencendo-te, tira toda a sua armadura. E de repente, retira dele todos os despojos, esta armadura. Quem é contra comigo, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que estamos juntando? O que estamos espalhando? Estamos espalhando a união ou espalhando a cisânia? Que vai só trazer negatividade para próximo de nós? É difícil. Se eu quero me libertar, eu vou trabalhar o meu coração. Se eu quero curar, eu vou curar a minha mente, o meu comportamento, o meu convívio diário. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. São as palavras do Cristo.
aquele que luta em preservar a natureza na atitude de amor, aquele que luta na descoberta de vacinas, de medicamentos para a cura de enfermidades ainda incuráveis, aquele que luta pelos direitos humanos. Sem amor, nenhuma dessas ações seria possível, meus amados. Recorda, em O Livro dos Espíritos, a questão: o que é Deus? Questão número 1. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Em contrapartida, João Evangelista disse: Deus é amor, e não quem ama, ele é o amor. E o Cristo de Deus, aquele que sabe amar. E nós, fazendo os primeiros ensaios para um dia viver de forma íntegra este amor. A Bíblia. Desperta-me, irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. A amar. Oh, oh, a amar. A amar. Oh, oh. Sabemos que o amor, ele cobre a multidão dos pecados. E por este amor, Deus também nos oferta ocasiões de dor e de sofrimento. Ora, não foi o Cristo mesmo que disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado? Conhecimento liberta, mas o conhecimento vivido ilumina almas. O Evangelho não pode ser, meus amados, uma pedra, um peso morto em nossas casas. O Evangelho, ele deve ser vivido. Ah, mas é tão difícil porque eu não sou o Cristo. Mas o Cristo disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo que eu faço e muito mais. Sabendo e reconhecendo que estamos anos-luz em ordem evolutiva, distante do Cristo. E amorosamente o Cristo também disse: vós sois o sal da terra. Tempera a vida com seu comportamento. E se o sal for insípido,
ele será lançado no monturo, ou seja, jogado fora. A separação do joio e do trigo já iniciou no mundo de provas e expiação para a regeneração. Abandonando toda essa fantasia, todo esse floreio que visualizamos na mídia, vamos colocar os pés no chão, trabalhar os nossos sentimentos, as nossas atitudes e esforçar para ser um feixe de vara, unidos, dentro e fora de casa, porque o julgamento é de nossa consciência. Que Jesus nos abençoe. Fazer o nosso momento de reflexão, agradecendo ao Edilson. A prece final você faz para nós depois, tá, Edilson? No momento certo. Então nós vamos cantar mais uma música muito linda aqui para podermos encerrar essa primeira parte. E logo depois nós vamos para a materialização da água, os passes coletivos. Gente, tem alguém aqui que acredita em espírito? Mudar a pergunta. Tem alguém aqui que não acredita em espírito? Acho que todos nós acreditamos, né? Então este ambiente, ele está repleto de espíritos irmãos, benfeitores, amigos, que estão a nos ajudar, que estão derramando sobre nós as bênçãos que aqui viemos buscar. Então, façamos por onde, para que eles possam encontrar em nossos corações as disposições necessárias e conseguirem nos auxiliar. Venho hoje fazer um pedido dos mais lindos que alguém já sonhou. Quero muito enxergar diferente tudo aquilo que Deus desenhou. Meu desejo no céu faz morada, já me sinto feliz em sonhar. Ai meu Deus, o que peço é sublime, põe teus olhos bem no teu olhar. Os teus olhos são puros e mansos, são diamantes de amor a luzir, são estrelas no céu radiante, são de luz e ternura sem fim. Laê, laê, laê. Quero ver com os teus olhos as flores, as florestas, o sol e o luar. Quero ver passarinhos nos ninhos e as águas do mar a cantar. Quero ver com os teus olhos os seres, cada qual com o seu caminhar. Quero amar sem pedir recompensa, que a grandeza do amor semear. Quero ver meus irmãos mais amados e olhar para dentro de mim. Se os teus olhos são um diamante, também eu ficarei mais brilhante. Laê, laê, laê. Nos olhos de Deus tem piedade, nos olhos de Deus tem amor, nos olhos de Deus tem perfume, perfume da mais linda flor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu vou, quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Laê, laê, laê. E assim nós deveríamos caminhar, meus irmãos, com os olhos do Cristo, vendo sempre o lado bom dos nossos irmãos, sendo indulgentes, benevolentes para com todos, como o Mestre nos ensinou. Agradecemos, Senhor Jesus, por esse ambiente tão iluminado, com a presença do seu coração, Jesus,
aqui a pulsar, com a presença, Senhor Jesus, do toque de Maria, que vem cicatrizar as nossas feridas. Ó Jesus, com as nossas mentes e corações, elevamos até a Ti um clamor por nós, por toda a humanidade, pelo nosso Brasil, rogando a Ti, Senhor Jesus, que nos ensine no dia a dia a trabalhar os nossos sentimentos, não permitindo, Jesus, que a nossa fé e confiança e a nossa caridade venha a esfriar. Tempere, Jesus, as nossas vidas com os Teus ensinos. Permita que seja para cada um de nós um alerta em cada queda, em cada aflição que formos submetidos pela nossa própria incúria. Temos mais que agradecer a Ti, Jesus, do que pedir. E agradecer pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por tudo e todos. Muito obrigado, ó Senhor Jesus. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades, falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no meu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, graças a Deus, todos bem, né, gente? Que o doce meigo Rabi da Galileia possa nos acompanhar com toda segurança de volta aos nossos lares. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Ah, o casal, muito bem. Sejam muito bem-vindos, tá? Amanhã nós temos Evangelho Terapia e toda quarta-feira às 19 horas a palestra pública. E todos que estamos aqui já há mais tempo, sabemos que o Ponto de Luz tem um hino. E quem não cantar o hino para homenagear a vocês, dois que chegaram hoje pela primeira vez, não vai para o céu. Então vocês vão ver que todo mundo tem medo de ir para o céu, porque todo mundo vai cantar. Olha só, vamos, gente, em gratidão a eles por estarem vindo na nossa casa, vamos cantar para eles o nosso hino do Ponto de Luz. Quem quer ir para o céu, canta comigo. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração, a cumprir desiderado cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois que alegra, pois que educa e nos faz mais cristãos. Que mais? Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. É isso aí, gente. Muito obrigada a vocês todos.